Bem, para quem não me conhece, eu sou Elton Maia, professor de teologia, formado pela Kyrios em teologia e sou docente pela Dom Alberto e tenho mestrado em gramática grega livre pelo Instituto Teológico Bíblico Elohim de Manaus, do nosso reverendo mestre, Dr. Euler Lopes. Então tá bom. Irmão Elton, eu sou adventista do sétimo dia, né? Sou aqui na igreja aqui um professor de escola sabatina, diaconato, eu cuido aqui, mas assim, eu não tenho teologia, né? Eu tenho assim bastante tempo já de igreja, de estudo da palavra de Deus, e graças a Deus, Deus tem me ajudado bastante no conhecimento, né? Mas não tenho curso, não sou formado em teólogo, né? Então, eu estou aqui justamente para aprender com vocês muito aqui, cada vez mais, né? E, assim, se os irmãos tiverem perguntas, principalmente sobre Daniel, capítulo 9, estou aqui, poderei responder. Lembrando que a minha visão é visão adventista, né? Eu entendo que toda a profecia ali de Daniel, capítulo 9, ela está para o passado. Eu vou estar debatendo aqui um assunto um pouquinho diferente. Faça suas apresentações, diga para o Brasil quem é o Senhor, onde o Senhor congrega, se o Senhor está ativo, enfim. Boa noite a todos, eu me chamo Danilo Stélio, sou pastor da Assembleia de Deus, aqui no estado do Amapá, aqui na região norte do Brasil. Deus, Ministério Zona Norte de Macapá. Deus abençoe a todos. A minha pergunta para você é a seguinte: se é sobre o povo dele que está determinado 70 semanas, como é que eu posso agora tirar uma dessa semana e passar lá para o fim? Sendo que aqui não está dando vazão, está numa sequência lógica aqui. Da onde é que eu posso tirar uma semana dessas 70 semanas aqui? Essa é a pergunta. Bem, agora o nosso querido tem 5 minutos para dar a resposta no primeiro bloco. Pode continuar. Muito bem, nós entendemos que essas 70 semanas ainda não se cumpriram sobre o povo de Daniel, que é o povo de Israel, e sobre a sua santa cidade, no caso Jerusalém, porque simplesmente as metas que estão no versículo 24 ainda não se cumpriram em relação a eles. A transgressão em relação a eles não cessou. Dar fim aos pecados deles, também não. Expiar a iniquidade, muito menos. Trazer a justiça eterna para judeus e Jerusalém, também não. Selar a visão e a profecia, muito menos. Ungir o Santíssimo, talvez pudesse ser entendido, talvez, como o batismo de Jesus, mas nem isso é consenso. Ou seja, se essas metas ainda não se cumpriram sobre o povo de Israel e sobre Jerusalém, então não há como entendermos que essas 70 semanas se cumpriram. Elas ainda irão se cumprir no futuro, sendo que 69 já se cumpriram e uma ainda se cumprirá, a partir do evento que é mencionado no versículo 27, uma firme aliança feita com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos, sendo que na metade dessa semana cessariam os sacrifícios e as oblações ou ofertas de manjares. Ora, só se pode falar em sacrifício e oblação no contexto ritualístico judaico. Portanto, aqui no versículo 27 ainda tem a ver com o povo de Daniel, ainda tem a ver com o povo dele. Essa parte é que entendemos que ainda irá se cumprir no futuro. É essa última semana que é mencionada aqui no versículo 27, porque ainda tem relação, sim, com o povo de Israel. Finalizado a resposta. Muito bem. Então, nesse instante, nós temos aqui o nosso amado Adailson, que vai gastar 5 minutos, caso necessite, para a réplica. Muito bem. Pastor Elton, eu posso, de repente, usar dos seus conhecimentos um pouquinho? Desculpe, eu não entendi. Pastor Elton, eu posso usar dos seus conhecimentos para que você me ajude na parte aqui da escrita? Por mim, não tem problema. Tem que ver com o administrador do debate, que é o nosso reverendo, se pode. Se ele permitir, eu posso. Eu não sei do que se trata, mas posso.
Danilo, você também permite que, de repente, ele nos ajude aqui com relação à escrita, tá bom? E não interferir no debate. Eu não vou entrar o que vocês me perguntarem, eu responderei, mas eu não posso ficar do lado de um e nem do outro, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Irmão, aqui está dizendo assim, que nem eu já li aqui, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Como eu disse, ó, e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão. Entenda, para extinguir as transgressões, é que as transgressões eram feitas e caía sobre um cordeiro. Jesus Cristo, ao vir, essas transgressões, que é o pecado, esse tipo de coisa, ele morre na cruz, ele acaba com aquilo. Agora ele morreu no nosso lugar, ele deu fim a isso daí, ele deu fim ao pecado no sentido de que sentido? No sentido que eu posso olhar para ele agora e ser perdoado. Ele realmente vai perdoar. Quem quer, a gente sabe disso, né? Então, ele deu fim. Mas lá no versinho 27 diz assim, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, ou seja, quando Jesus Cristo morre na cruz, o que acontece? Aquele sacrifício todos de animais acaba, quando ele morre. Agora, o único problema que eu tenho é que o irmão, ao falar que tem uma semana para trás, significa, então, que aqueles sacrifícios de animais que se fazia no passado ainda não acabou, porque vai valer em algum momento. Porque aqui, se ele vai fazer parar o sacrifício, digamos que seja, então, na metade da semana, da última semana, aí ele venha e faça cessar essas transgressões. O que ocorre aí? Significa, então, que lá no futuro, quando esse sacrifício voltar a ser feito novamente, significa, então, que Deus vai aceitar esse sacrifício. Só que a Bíblia vai falar que isso é abominável aos olhos de Deus, porque todos os sacrifícios apontavam para Jesus e ele já veio. Daqui para frente, todos os demais, o que acontece? É uma abominação. Por quê? Seria uma coisa demoníaca, porque ia cumprir em quem agora? Apontaria para quem? Não teria sentido, ou seja, ele fez cessar todos os sacrifícios que era até Jesus Cristo na metade da semana. Porque se nós fizermos as contas, Jesus Cristo morreu no ano 31, e daí ele realmente encerrou tudo ali, a partir de 457. Se a gente fizer as contas, vai bater certinho. Aí, resultado, ele encerrou todos aqueles sacrifícios. Aí eu, na verdade, faria outra pergunta para ele. Significa, então, que em dado momento, Jerusalém vai voltar a sacrificar novamente e Deus irá aceitar novamente esse sacrifício tudo de novo, e daí na metade da semana vem alguém que não tem nada a ver com Deus e cessa novamente o sacrifício? Porque aqui tá bem claro, na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Mas para a Bíblia estar apontando, ela tem que estar apontando para algo que Deus está aceitando, não para algo que Deus não esteja aceitando. Se Deus não estivesse aceitando, não haveria necessidade de estar aqui. Você concorda comigo? Pastor Danilo Estélio, reverendo, o senhor tem 3 minutos para fazer a sua tréplica, tá bom? De acordo com aquilo que o senhor entendeu dos questionamentos do Adailson. Portanto, fique à vontade para iniciar quando quiser. Muito bem, toda a réplica do Adailson se baseou na questão dos efeitos do sacrifício de Jesus para todos. Só que a profecia de Daniel 9 está amarrando sobre o povo de Daniel e sobre a cidade dele. Toda a réplica dele se baseou nos efeitos para os gentios, para global, universal. A profecia não trata disso. Tá? E em segundo lugar, uma parte do que ele falou sobre validade dos sacrifícios, esse fator não existe no texto. Não se fala em momento algum da questão dos sacrifícios terem ou não terem validade, serem ou não serem aceitos por Deus. O texto é muito claro na questão de fazer cessar, acabar, parar os sacrifícios e as oblações. É isso que é o fator que é utilizado para medir. Então, se a gente for para a história, os sacrifícios só terminaram no ano 70, um mês antes da destruição do Templo de Jerusalém. Ou seja, desde a morte de Jesus, que para a teologia adventista aconteceu no ano 31, até o ano 70, são 39 anos em que os sacrifícios no templo continuaram normalmente, sem nenhuma interrupção. Não tem registro na história
tanto judaica quanto bíblica, de interrupção dos serviços no templo. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos menciona várias vezes os discípulos de Jesus indo ao templo normalmente. Tudo continuou, os serviços do sacrifício continuaram normalmente após a morte de Jesus. Inclusive, o apóstolo Paulo, depois de muitas das suas viagens missionárias, voltou para fazer o pagamento de voto, de nazireado de várias pessoas que o acompanhavam, ou seja, todo aquele sistema ritualístico continuava acontecendo. A questão se valia ou não valia, se Deus aceitava ou não, é irrelevante no texto. O texto não fala absolutamente nada sobre isso. Então, é um fator extra-texto, extra-bíblico, que não pode ser levado em conta, portanto. Finalizado. Ok, eu quero parabenizar nesse primeiro bloco os dois debatedores que se saíram muito bem. Parabenizar aqui o pastor Danilo Estélio pelas suas respostas e pela participação também muito plausível do nosso querido Adailson Barbosa. Agora, o reverendo Danilo Estélio, o senhor tem 3 minutos para fazer a sua primeira pergunta para o Adailson. Portanto, prepare-se agora, eu penso que o senhor está preparado para fazer a sua primeira pergunta para o Adailson, tá bom? Vou liberar o senhor agora para estar fazendo a sua primeira pergunta. O senhor tem 3 minutos para fazer a sua primeira pergunta, ainda neste primeiro bloco. Ok. Tanto as 70 semanas quanto as 2.300 tardes e manhãs começam no mesmo marco temporal, outono de 457. Acontece que, segundo a teologia adventista, esse início seria na saída da ordem para reconstruir Jerusalém. Muito bem, essa saída da ordem acontece com a viagem de Esdras, que não é no outono de 457, e sim no 7º ano de Artaxerxes, já na primavera, já no mês de Nissan, ou seja, quase 7 meses antes. Então a pergunta é, qual o fundamento para colocar o início da contagem das 70 semanas, cerca de 6 ou 7 meses depois que acontece a saída da ordem para reconstruir Jerusalém? Essa é a pergunta. Bem, Adailson, o senhor entendeu a pergunta? Entendi. Pronto, então o senhor tem 5 minutos para dar a sua resposta. Só ficou interessante que agora eu vou estar sem os material aqui, né? Que como o debate era outro, não vou lembrar de todas as datas. Entenda uma coisa, nós os adventistas do 7º dia, nós colocamos as 2.300 tardes e manhãs saindo através do outono, ou seja, e não iniciando o dia, acho que é 1º de Nissan, como eles dizem, porque nós vamos pelo ano judaico ou o ano hebraico, a gente não vai pelo nosso calendário, porque ela está dizendo assim, ó, no dia 14 de Tishri, né? Se eu não me engano. 14 de Tishri é onde começa a festa dos tabernáculos, da purificação. É dali que nós saímos, ou seja, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Qual é o problema que a gente temos aí, na verdade? Só que se sair daí, vai dar o 8º ano, ou o 6º ano, bom, não estou lembrado aqui. Bom, enfim, vai dar um ano a mais, entendeu? Ou a menos, segundo os cálculos dos adventistas. Mas já foram feitos já alguns concertos. Mas todos nós entendemos que, assim, ó, em 457, dá-se a saída da ordem, mas Esdras sai no dia 1º de Tishri, e não no dia 1º de Nissan. Nós não entendemos dessa forma, porque em Nissan faltaria 6 meses ainda para poder ele estar saindo. Não, nós entendemos que é em Tishri. Agora temos que fazer as contas, e aí é que está o problema. Eu não estou com o material aqui para fazer esses cálculos para ele aqui agora, entendeu? Houve sim alguns concertos, mas nós nunca erramos quanto à saída. Para qualquer adventista que você perguntar, Esdras saiu quando? Ele vai dizer assim, ó, no dia 1º de Tishri. Não vai sair ninguém vai dizer que ele saiu no dia 1º de Nissan. Adventista nenhum vai dizer isso.
Então, no dia 22 de outubro de 1844, se cumpre toda a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Ali ela se cumpre. Por quê? Ela tem que dar a data exata. E qual é a data exata? 22 de outubro de 457 até 22 de outubro de 1844. Isso bate certinho a profecia. O cálculo vai estar batendo de forma diferente na história. Então, a história pode ser que bate errado, mas os cálculos, qualquer um pode fazer isso daí. Existe tabela aí com facilidade para a gente, inclusive, fazer essa transição. Acredito que o Ronaldo conhece ela, ele poderia até colocar isso se ele quisesse. Colocasse 22 de outubro de 1844, colocasse 2.300 tardes, 2.300 anos. A hora que bater, vai dar certinho, justamente em 22 de outubro de Tishri, entendeu? Então, ou seja, vai dar tudo certinho, vai dar tudo de acordo, desde que saia desse período. Esse período, todos os adventistas conhecem. O que dá errado, normalmente, a história concernente ao rei Artaxerxes, que no caso vai bater um ano de diferença aí. Mas infelizmente eu não estou com o material aqui para que eu possa resolver isso daí, pois a proposta era outra, entendeu? Então, espero que o irmão entenda. Nenhum dos adventistas entende a saída em Nissan. Nós entendemos todo mundo em 22 dia 14 de Tishri, tá bom? Que vai dar 22 de outubro, tudo bem? Dada a resposta. Muito bem, então nós temos aqui a resposta que foi dada. As respostas satisfez a ti, Danilo Estélio? Vamos lá, a réplica. Vamos lá, a réplica. Ficou satisfeito com a resposta? Bem, ele vai dizer agora, né? Agora, na sua réplica, ele vai ficar satisfeito com a sua resposta, sim ou não. Então, vamos ouvir a réplica agora do nosso reverendo Danilo Estélio. Pode ficar à vontade. Muito bem. O Nisto Cremos Adventista, na página 394, ele fala o seguinte: como ponto inicial dos 490 anos, Gabriel refere-se à ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o que aconteceu em 457 a.C., o 7º ano do reinado de Artaxerxes. Acontece que esse 7º ano, ele pegou o ano 457, ele não se confunde com o 7º ano. Tá? O ano 457 a.C., na nossa contagem, ele pega parte do 7º ano e parte do 8º ano. A teologia adventista, ela coloca no 8º ano, no outono de 457 já vai ser o 8º ano, não é mais o 7º ano. Além disso, no texto de Esdras, capítulo 7, é falado que ele saiu no primeiro dia do primeiro mês. Ele não diz se é o primeiro mês do calendário civil, no caso seria Tishri, ou se é o do calendário religioso, Nissan. Acontece que vários textos adventistas usam como sendo o primeiro mês religioso, Nissan. Inclusive, o livro Astronomia e a Glória do Adventismo utiliza esse parâmetro, esse começo. De qualquer maneira, a viagem de Esdras acontece no 7º ano e o começo da contagem só no outono de 457, que é justamente já no 8º ano. Isso daí é mencionado especificamente. Então, aí a pergunta é, qual a justificativa? A pergunta não teve uma resposta. A pergunta é, qual é a justificativa para colocar o começo dessa contagem quase 6 meses depois? Porque essa data ela vai servir não só para as 2.300 tardes de manhã, mas também para as 70 semanas. É um marco temporal que a teologia adventista coloca para 2 profecias de tempo distintas. Então a pergunta é, por que acontece esse alongamento de quase 6 meses? Porque se colocar em Tishri, como o Adailson acabou de falar, aí que fica mais longe, aí dá mais de um ano. Então a pergunta é, qual a justificativa para esse lapso temporal entre a saída da ordem, ou seja, a viagem de Esdras, e o efetivo começo da contagem no outono de 457, que já seria o 8º ano de Artaxerxes? Muito bem, senhores. Aqui nós tivemos uma tréplica. Ele não gastou os 3 minutos. E, aliás, não, uma réplica. Agora foi uma réplica. Agora é a tréplica do Adailson. A tréplica agora é do Adailson. E vamos ver aqui como que vai. 3 minutos, né? Isso, exatamente. O senhor tem 3 minutos.
para a sua tréplica. Pronto, pode começar. Irmãos, eu dei a resposta, talvez não a contenta para ele, né? É diferente. Eu disse para ele assim, ó, todos os adventistas do sétimo dia entendem 22 de outubro, ou dia 14 de Tishri. Então, eu dei a resposta. Agora, olhando pelos cálculos históricos, isso daí dá um ano a mais, um ano a menos, o ano histórico. Mas Deus não tem como errar. Como é que eu faria a conta? Pego de trás para frente. É simples. Entendeu? Vamos supor assim, eu pego de trás para frente, a partir daquela data, se eu colocar ela em Nissan, vai dar ano diferente e não vai bater. Isso sem contar também que você não vai parar só por aí, irmão. Nós temos um problema sério aí, porque Jesus Cristo ele é tirado na metade da semana. No período das 70 semanas. Na metade da semana, Jesus Cristo é tirado. Agora, qual é o problema que eu tenho aí? Se eu sair com ela em Nissan, Jesus Cristo sai no começo da semana. Resultado, não tenho 6 meses. Vai dar uma diferença aí. Entendeu? Olha só, se eu sair com ela, em vez de bater no ano 31 ou no ano 33, não vai bater mais. A conta aí não vai fechar. A 70 semanas não fecha mais. Fica faltando 6 meses para ela fechar. Esse é o problema. Então, ou seja, eu tenho que sair com ela a partir dali de Tishri e com ela para fazer as 70 semanas certinha, na metade da semana Jesus Cristo é tirado. Caso contrário, fica faltando 6 meses aí nessa contagem aí. Assim como ele está fazendo contagem das 2.300 tardes de manhã e está faltando 6 meses, também na dele também para a morte de Jesus Cristo também vai faltar 6 meses também, da mesma forma. E por isso a saída sempre será na purificação lá do santuário. Por quê? Purificação do santuário se dá em outubro. Então, a ordem é dada em outubro. Vamos ficar com Tishri, né? É dada em Tishri, tem que ficar em Tishri. Não pode ir para Nissan. Porque Nissan é outra festa, é Páscoa. Não vai bater as contas aí. É por isso que eu falei. Jesus Cristo tem que morrer na Páscoa. Mas se você pegar e sair com a contagem em Nissan, Jesus Cristo vai completar todinha a semana, a terceira e a quarta semana, vai completar ela todinha, não fica faltando mais meia para completar, nem para ele jogar sequer para o final do tempo. Jesus Cristo completaria. Ficaria faltando, é que eu não estou lembrado aqui, entendeu? Mas se eu não me engano, ele completaria a semana. Resultado, não sobraria nada para ele pôr no final do tempo, entendeu? Já daria errado aí. Bom, mas essa é a minha tréplica, entendeu? Não bateria. Nós, os adventistas, essa é a minha resposta, irmão. Nós, os adventistas, quando a gente se tá dando algum erro, a gente volta de trás para frente. Resultado, não tem como você errar se você voltar de trás para frente. Se está se tratando ali de santuário e de dia da expiação, eu não posso sair da Páscoa. Não faria sentido. Olha, como é que eu vou sair da Páscoa para dar lá no final... O tempo acabou.